O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandrade pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Quem é você? Bem, sou o Luzian Silva Fontes filho de Maria Vitória Santos e Luzian Silva Fontes, o Luzian pai, nascido em 86. Sou um poeta, sou um compositor, um artista, cantor também nas horas vagas e, embora tenha estudado economia, estudado outras coisas, eu só consigo me intitular como compositor, cantor e artista. Esse é meu ofício. Componho há 15 anos, isso para mim é o que mais me orgulha, né, na carreira. Já músico há um tempo maior, mais de 20. Sou um pai de família, de um filho também que parece que está vindo na mesma vibe, já querendo tocar, já querendo cantar, com apenas 7 anos. E é isso, um pai, um músico, compositor, artista, com muito orgulho. Quando você chegou e integrou-se ao quadro de compositores da Favela do Samba? Bem, a Favela do Samba apareceu na minha vida em 2008. Em 2008 eu compus meu primeiro samba enredo, na verdade. Eu fui 4º lugar e, salvo engano, foi o tema Sob Efeitos da Lua. E foi ali que eu comecei a minha carreira como compositor de samba enredo, né? Eu não era muito do universo do samba enredo, aí eu me apaixonei. Aquele concurso foi o divisor de águas, né? Foi o pontapé inicial. Foi dali que eu conheci o meu parceiro, o meu grande parceiro de composição, o mestre Joca, o Josias Filho. Embora ele não, nesse ano, ele não tivesse participado da canetada comigo, ele participou apenas defendendo o samba. Esse samba é meu e do Wilson Bozó, outro poeta que eu admiro muito. E a partir dali a gente começou a compor, né? A gente começou, aí depois dali nós compusemos um samba para o concurso de 2010, para o samba enredo do samba tema de 2011. Aí sim a gente conseguiu vencer com o tema O Boi é Festa e levou a escola também, ajudou a escola a ser campeã do carnaval neste ano. Então, o primeiro samba, a gente entrou como compositor da escola em 2011 com o samba O Boi é Festa. Eu queria só remeter um pouquinho antes, apesar disso você ser da década de 80, ser Sim. novo, mas você é um estudioso dos ritmos maranhenses, né? Sim, E pouquinho. você é conhecedor dos ritmos das turmas de samba, não é isso? Pouco. Tem algumas referências, algumas coisas ali que eu peguei ali. Aqui. Sim, sim. Entendi. Como é que você vê esses ritmos das turmas de samba, que eram instrumentos fabricados de forma artesanal, caseiro, onde dizem que os ritmistas, ou batuqueiros, como se chamava antigamente, fabricavam seus próprios instrumentos. Sim. E dá uma sonoridade diferenciada das atuais baterias. Eu queria que você falasse, como é que você vê o ritmo das turmas de samba? Bom, o ritmo das turmas de samba. A minha referência, eu lembro muito das turmas de samba de São Simão, Rosário. Meu pai é de Rosário. E eu me lembro quando era criança de ver alguns desfiles de escolas de samba lá de Rosário, de São Simão, daquela região ali. Quando eu era bem criança, lá na Praça da Matriz, em Rosário. E eu achava interessante aquela sonoridade, né? Era um pouco peculiar, muito parecido também com o que se faz aqui, com o que se fazia aqui nas turmas de samba, lá na Madre Deus, com aqueles blocos de
que até hoje ainda tem um remanescente, né? A gente vê que é um negócio muito peculiar, é um negócio muito nosso, né? E aqueles instrumentos, a forma de tocar, né? Os instrumentos feitos artesanalmente, né? Então aquilo tudo me seduzia muito, né? Eu achava muito interessante já desde criança. Então eu vejo aquilo como uma resistência, né? Algo que a gente tem que ter ainda alguém fazendo para não morrer, né? Como eu, há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, via quando criança e achava aquilo interessante e diferente do que a gente via na televisão, né? Era a escola de samba da gente, né? Quando alguém me falava, poxa, isso aí é o quê? Isso é uma escola de samba, a escola de samba daqui de Rosário, né? E é uma coisa que não só tem na região do Munim, se você for no Maranhão, você encontra também resquícios de coisas assim. Então isso é interessante. E não deixar isso morrer, para mim, é fundamental. Tá bom. Acho que foi isso. Você né? considera que a batucada das turmas de samba era mais envolvente que as atuais batucadas das baterias? Se as batucadas antigamente eram mais envolventes do que as atuais, eu acho que é difícil falar isso, né? Eu acho que cada período tem sua característica, tem sua forma de ver o samba, né? Forma de desenvolver o samba. Eu acho que um período era muito pertinente que a batucada fosse daquela forma, né? E o período atual, eu não concebo assim, o samba, por exemplo, o samba de enredo com aquela mesma pegada das décadas de outrora, né? Então eu acho que cada período teve ali seu momento, teve ali sua forma de conceber o samba, né? Assim, a musicalidade também ela estava inserida. Então aquela musicalidade naquele momento era muito pertinente para aquele momento, né? Para a forma de dançar o samba, para a forma de cantar e de compor o samba. Hoje em dia é muito modificado, muito mais bem, muito diferente. Mas por quê? Eu acho que o momento é outro, o momento musical, entraram outros instrumentos, entraram uma outra forma de compor samba, né? Uma outra forma de desfilar. As escolas desfilam muito diferentes, né? As escolas, os setores, setorialmente as escolas são muito divididas, Então eu acho que essa metamorfose foi necessária, né? Agora não tem como dizer se a batucada era mais envolvente naquela época ou nessa. Eu acho que cada momento histórico clamava por uma peculiaridade, né? Então aquela batucada era peculiar daquele momento e necessária para aquele momento. Agora, a batucada atual, para mim, ela é pertinente para o momento atual. Os instrumentos industrializados foram determinantes para a aceleração do ritmo dos sambas enredos? Os instrumentos industrializados que hoje a gente usa, né? Com as peles, as peles hidráulicas, as peles de hoje, né? Com a sonoridade que tem hoje, sim, eu acho que influenciaram a questão do andamento também, né? Eu acho que elas influenciam, não só elas não são não é determinante, não é o que é determinante, mas de certa forma tem a ver, né? Tem a ver. Eu acho que o samba acelerou porque muito mais pela estrutura que a escola de samba tem, uma estrutura bem maior, né? O desfile ele tem que ser, o samba tem que, sei lá, rodar mais rápido, talvez é uma percepção que eu tenho.
não é? Essa questão da estrutura dos refrões, um refrão lá no começo, um refrão no meio, toda essa estrutura, eu acho que ela foi desenvolvida para atender a estrutura que a escola tem, que é muito mais complexa do que no passado. Como é que você vê a fusão de ritmos dentro do samba enredo ou dentro das batucadas? Bom, a questão da fusão de ritmos, para mim, é uma coisa que é inerente e característica principalmente do maranhense. Do maranhense. O Maranhão é cheio de música, é cheio de musicalidade, é cheio de ritmos e gêneros dentro da cultura popular. Então, eu, como nasci no meio desse universo, nasci no meio do bumba boi de orquestra, no meio do bloco tradicional, no meio das escolas de samba, no seio das turmas de samba também, eu vejo essa fusão, principalmente falando de Maranhão, como algo bem nosso, né? Bem nosso e bem necessário. Eu sou atraído assim facilmente por uma fusão dessa, quando um mestre na escola faz do meio um tambor de crioula, um bumba boi, ou um coco, ou um cacuriá. Isso para mim é muito cabível dentro do universo que eu acho que é um universo infinito, que é o universo da música. Já que você é um compositor, eu queria te perguntar, nós estamos tratando os sambas em duas diferentes vertentes. Certo. É o samba exaltação. O samba exaltação é o samba, por exemplo, das turmas de samba. Certo. As turmas de samba não tinham enredo, como tem as escolas de samba hoje. Isso. Então, eles tiravam o samba como tira uma toada. Isso é um samba exaltação. Certo. Que exalta a bateria, que exalta a namorada, que Comunidade. exalta a briga do amigo, que exalta a escola, que exalta o bairro, etc. E você deve conhecer muito samba exaltação, né? Principalmente onde você frequenta mais, que eu imagino que seja Madre Deus, não sei, talvez eu esteja errado. Qual o samba exaltação que mais marca a sua cabeça quando você remete à exaltação? Bom, eu sou nascido e criado ali pela Madre Deus. Na verdade, não eu, meu pai viveu por muito tempo lá na Madre Deus. E na nossa árvore genealógica, a gente carrega o DNA de alguns compositores do bairro, né? Da Madre Deus, da Turma do Quinto, fundadores da Turma do Quinto, o Careca, o Lousa e tantos outros poetas, o Luiz Fernando Prego. Então, são pessoas que viveram intensamente, assim como eu tento fazer, viveram intensamente essa questão do samba no geral, e não seria diferente com o samba enredo, né? Então, eu lembro muito, e até hoje, nas rodas de samba da família, tem um samba da Madre Deus, da Turma do Quinto, do meu tio Careca, que, salvo engano, foi o primeiro samba de enredo, já considerado de enredo, da escola de samba Turma do Quinto, né? Quando a estrutura passa a ser escola de samba, antes era turma, né? É o Salve Nossa Escola, salve, salve nossa escola, escola que o Quinto criou. E esse samba, ele ainda tem a característica, ainda conserva aquela característica antiga, característica de samba de quadra, de exaltação, né? Ele não tem um enredo definido, embora tenha sido o samba que ficou marcado como o primeiro samba de enredo da Turma do Quinto, né? Então, esse samba, ele tá na minha cabeça assim, de uma forma bem lúcida até hoje, desde criança. Acho que é isso. E da favela, você se lembra de algum? De exaltação? A favela eu conheço poucos, mas eu já conheço
Eu não lembro, tá aí. Não sei cantar. Já ouvi, mas não sei, não vou saber cantar algum da favela. E samba enredo? Qual o melhor samba enredo produzido na favela, na sua opinião? O melhor samba enredo da favela. Bom, eu sempre ouvi muito os sambas enredo da favela do samba, desde criança. Eu lembro que antigamente se produzia o disco com as escolas, na minha época, quando eu era criança, com as escolas, com os sambas enredos do ano, das escolas, dos blocos tradicionais. E vários sambas ficaram marcados assim na minha vivência como ouvinte, antes de compor, já ainda criança, né? O Saraminda, Terezinha Rego, o samba do Zé Raimundo. São sambas que eu talvez saiba cantar todos eles, porque eu ouvia muito. Eu era criança, mas eu já ouvia e ia para a avenida já cantando eles. Tanto eu como meus pais. Sim, desses sambas, que não é o seu, porque você ganhou o primeiro e engatou, parece, com os 5 títulos, né? Os 5 campeonatos, né? Foram 7 ao todo, mas teve um que eu acho que foi 6 direto, depois que a gente ganhou o último, que foi o Gesiel. Que foi algo impressionante na avenida, aconteceu avenida, né? O Gesiel. E ninguém disse não vai dar samba, e na hora deu, né? Deu samba. É tipo Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor, antes de ir para o desfile, era o samba do ano. Na avenida não rolou, como deveria ter rolado. E acontecem esses fenômenos. Pois bem, tu terias como apontar assim, o melhor samba da história da favela, dos que tu conheces? Melhor samba. Pode ser de Luzian, não tem problema nenhum. Pode ser meu também? Pode. Tá difícil dizer Eu ia o melhor. te perguntar, e o de Luzian, qual o melhor que você produziu? Não, então eu vou falar o melhor samba da favela, mas não vou falar o meu não. Porque é difícil dizer, pô, o meu é melhor. Não, é difícil dizer que o meu é melhor. Bom, eu particularmente gosto muito de Saraminda. Saraminda ficou muito marcado, assim, sabe, na minha memória, nas minhas memórias, nos meus carnavais. Ficou muito marcado. Eu acho que eu tinha, sei lá, 11 anos, por aí. E aquele samba mexeu na avenida, aquele samba aquele desfile ali foi memorável. Eu lembro como se fosse ontem, né? Então, engraçado que meu pai é turma do 5º, minha família meio que turma do 5º, mas eu sempre gostei do universo do samba, né? Então eu gostava dos desfiles. Quando eu não gostava, eu apontava, mas quando eu gostava, normalmente eu sempre gostava dos desfiles da favela. E aquele desfile em especial foi mágico. Então, se tiver que apontar, acho que um samba, um desfile da favela, para mim, o desfile, o samba, eu acho que, para mim, na minha opinião, foi Saraminda. Acho que chegaram para 3º ou 4º lugar a escola, né? Foi 4º, foi? Não lembro do resultado, tá aí, mas foi lindo. Foi um julgamento político, na verdade, não foi um julgamento artístico, né? Mas tudo bem. Sim. E os sambas do Luzian e o do Josias? Qual é o que você diz? Esse é o samba que pode ficar para a história. Qual o melhor samba que eu compus para a favela? É muito difícil. Eu acho que das perguntas que eu ouvi, das coisas que eu já falei aqui, vai ser a mais difícil. Nós fizemos 7 sambas para a favela. Foram 7 sambas. O Boia Festa, A Menina dos Olhos do Mundo, um samba exaltando a escola, aí teve o samba falando da água, o samba falando de energia, teve o samba do Teatro Arthur Azevedo e teve o samba homenageando o Gesiel. É muito difícil, porque cada samba teve o seu momento, né? Eu costumava dizer, antes do samba que a gente fez para o Teatro Arthur Azevedo e para o Gesiel, que foram os 2 últimos, eu costumava dizer que o Boia Festa, para mim, de longe, era o que eu mais gostava, porque foi ali que começou tudo, né? A gente
foi campeão na favela, foi campeão com a escola, desfilamos juntos, eu e meu parceiro Josias. E foi um desfile massa, sabe? Eu lembro desse dia, assim, como se fosse ontem mesmo, porque foi muito especial. Foi o primeiro título como compositor, né? Então esse samba ele carrega, além da beleza dele, ele carrega toda essa mágica, né? De ter sido o primeiro samba numa escola como a favela, uma escola grandiosa, que nos abraçou como compositores. Mas eu gosto muito também, aí veio o ano seguinte, A Menina dos Olhos do Mundo, que foi um samba que a gente projetou e saiu exatamente do jeito que a gente projetou, sabe? Melodicamente, a letra, foi uma coisa que a gente planejou e saiu 100% como a gente planejou. Então é um samba que, se fosse campeão, e foi campeão, na verdade. Se não fosse campeão, a gente ia sair do concurso também vitorioso, porque o samba, eu acho que é um samba perfeito, falando de São Luís, homenageando a cidade. Amo esses dois sambas, mas também amo os dois últimos sambas. Então é difícil, eu estou no impasse, assim, eu não sei te eleger qual é o melhor samba. Para mim, esses 4 sambas são especiais, eles estão aqui, assim, no nível juntos, sabe? Assim, no mesmo nível. Não vou eleger só um, não. Sim, eu adoro o de 2014. Para mim, era um dos sambas mais inteligentes da favela, da história. De São Luís, não. De 2014. 2014 foi... 2013 não. Foi o da favela, que se homenageou a favela. Sim. Que alguns colegas dos contrários foram dizer que aquilo era uma marchinha. Como é que pode ser marchinha? Um samba daquele. Zé Lopes é um dos que foi jurado e falou, né? E deu nota ruim. Mas que... normal. Cabeça, né? Qual foi a sua maior decepção a nível de competição carnavalesca? Não só a favela, mas qualquer coisa. Sim. Bom, minha maior decepção no carnaval, eu acho que tudo que eu vivi no carnaval vem sendo aprendizado, né? Eu acho que o carnaval é uma coisa inerente a mim. Eu nasci no dia 10 de fevereiro de 86, era um domingo para segunda, a turma do quinto estava passando nessa hora. Meu pai, ao invés de estar com minha mãe lá sofrendo a dor com ela, ele estava desfilando no quinto, então não tinha como ser diferente. O carnaval é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, tudo que eu vivenciei nele foi positivo. A única coisa que eu considero um pouco que me incomoda é a impossibilidade de estar participando hoje em dia de uma forma mais incisiva, de uma forma mais direta. Hoje a gente compõe, a gente participa dos concursos, mais nada. Eu não consigo mais cantar, não consigo mais tocar, desfilar na avenida com as agremiações. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Me incomoda muito. Por quê? Como músico profissional, tem banda, tem outras coisas, e quando eu já chego na avenida, o pessoal já dando tchau, literalmente. Então isso é uma coisa que me deixa triste, uma coisa que é uma mágoa que eu tenho, só isso. Mas o resto, tudo, os títulos que nós vencemos, os sambas que nós não vencemos, até as tristezas do samba que a gente não levou, para mim foi importante e foram determinantes para o crescimento. Como é que você vê a bateria da favela hoje? Bom, a bateria do Mestre Júlio, a bateria Carcará, é uma coisa, é um caso de amor, assim, com a gente. Comigo, com o Josias, nós gostamos muito da levada, da forma de tocar, né? A gente sempre adapta o samba sempre muito para ele, a gente sempre pensa num refrão para Carcará, uma coisa que... Uma subida, de repente o samba tá vindo morto e aí, pô, agora é a hora.
de botar lá para cima. Então a gente sempre pensa quando a gente está construindo. É uma bateria muito forte, uma bateria muito envolvente, muito peculiar, aguda. A gente acha uma bateria aguda, com swing, né? Os instrumentos agudos você ouve nos desfiles, né? Isso me atrai muito, E como no Rio de Janeiro, em outros locais do Brasil, a gente vê diferenças entre as baterias, assim, né, bem facilmente. Mas aqui, no Maranhão, eu vejo com mais facilidade essas diferenças, né? Você vê que você vai para Madre Deus, a característica é uma, você vai lá para o Desterro, a característica é outra, você vai lá para o Sacavém, a característica é outra. Então, a Carcará em si, não sei se por anos de convivência, ela sempre me atraiu, ela sempre, pela ousadia de Mestre Júlio, ela sempre me atraiu muito, mesmo antes de ter ganho o primeiro samba lá na favela. Eu sempre vi ele evoluindo, com ousadia, fazendo junção de ritmos e tal. Então tudo isso me atrai muito, sempre me atraiu muito. Eu vou te dar alguns nomes aqui. Eu queria que você comentasse com uma frase. Não precisa se estender muito, não. Se você não conhecer, eu não conheço. E não é obrigado a falar bem, não. Pode falar mal também, viu? Ixi. Tá bom. Scratch. Scratch é uma pessoa que, curiosamente, eu subi no palco a primeira vez para cantar uma música pelo convite do Scratch. Não lembro quantos anos eu tinha, um adolescente. Eu estava assistindo ele num show que ele fez ali na Maria Aragão, na parte do auditório. Ele estava fazendo um show e ele compôs uma toada para o Boi da Mocidade, que eu faço parte desde os 5 anos de idade. E ele começou a cantar a toada, só que ele não lembrou da toada, ele não lembrava, parava. Cara, não estou lembrando. Luzian Filho, vem cá, por favor. Aí ele me chamou, eu nunca tinha cantado profissionalmente, sei lá, em público. E aí eu fui. E eu cantei para ele a toada toda. Então, ele para mim, não só como compositor, cantor, como amigo dos meus pais, amigo da família, ele é uma referência, né? Ele é uma referência, o nome dele é imortal, é imortalizado pela criação ímpar, né? Uma criação, o nome do Scratch está aí e vai viver eternamente. Então, para mim, ele é uma referência como compositor, cantor e como uma pessoa, como um amigo, né? Foi a partir de uma atitude dele que hoje eu canto. Mestre Júlio. Mestre Júlio é um cara que, assim, é difícil até falar, porque encontrar adjetivos, porque o Mestre Júlio, ele é um dos grandes incentivadores do Luzian e do Josias, né, como compositores. Ele é um cara que já se declarou como fã, como amante das nossas composições. A gente sempre compõe pensando no trabalho dele. Mestre Júlio, para mim, é um monstro no que ele faz. Ele é o grande mestre de bateria de todos os tempos. Coracinha. Olha, todas essas pessoas da parte da música, da favela, eles moram assim do meu coração, no de Josias seguramente também. Coracinha é um intérprete apaixonado, né? É impressionante a paixão que ele tem pela escola,
a vontade de ser, de cantar, a vontade, a entrega dentro da avenida, né? Então, eu admiro muito isso. E isso também me contribui para o meu enriquecimento como militante carnavalesco, né? Eu sou muito tímido, mas quando eu vejo aqueles caras gritando na avenida, o amor que eles têm pela favela, é uma coisa que é impressionante. Aí quebra minha timidez ali e aí eu vou com a escola, nas asas da Carcará, aí, de forma, eu esqueço timidez e a gente vai para cima. E algumas vezes a gente ainda sai campeão, né? Pronto, aí é perfeito. Pois é, tu falar de mais de um, era para falar menos. E Kaká? Kaká é o gravão, né, rapaz? Kaká é aquela voz que é impressionante, é única. Aquela voz de Kaká, aquele peso, aquele trovão, não tem nem palavras para descrever, é muito bom. É muito legal, muito bacana ser amigo desses dois. E o Kaká, para mim, é o grande líder hoje ali deles, né? É a grande referência, né? É o camisa 10, é o cara que impõe ali o respeito, né? Aquele vozeirão dele, o que ele não tem de tamanho, ele tem na voz de grandioso, né? Então, o Kaká é um cara que eu tenho muito carinho e que tem também muito carinho pelo meu trabalho com o Josias, com a nossa turma. Então, só agradeço por todo o aprendizado. Eu aprendo muito com essa turma da favela. Desde 2011, já vou fazer 10 anos juntos ali, né? De alguma forma. Mesmo não ganhando o samba enredo, a gente sempre está ali pela favela porque a gente adora aquele ambiente ali, aquela comunidade que abraça a gente. Então, o Kaká é um desses caras que sempre nos abraçou. Vovô? Vovô eu já disse isso para o vovô, pessoalmente, inúmeras vezes, né? Que eu sou muito chateado com ele, porque no ano que nós ganhamos, foi o ano que ele não estava mais como o intérprete oficial da escola. 2011. Não sei se saiu antes ou se foi nesse ano, não lembro ao certo. Mas esse ano foi, salvo engano, a primeira gravação oficial sem a voz do vovô. E isso me deixou muito, até hoje, me deixa um pouco frustrado. Apesar de gostar dos demais intérpretes, muito, e da forma que eles conduzem, eu acho até hoje o vovô a voz da favela. A voz da favela. Porque eu cresci ouvindo vovô cantando na favela. Então aquela vozinha rouca dele, pra mim é a cara da favela do samba, entendeu? Então o meu sonho é que o vovô interpretasse um samba enredo meu. E eu acho que ainda vou realizar esse sonho. Pedro Padilha? Pedro Padilha hoje é um amigo, é um grande amigo aí, tá nas rodas de samba do Feijoada Completa, que é um grupo que eu faço parte. Do nada, Pedro Padilha chega lá. Então, hoje nós temos uma amizade, é um cara que eu respeito muito. E é um cara que tem ideias maravilhosas, eu acho bacana a forma dele pensar a favela, a forma dele desenvolver lá com a turma os enredos da favela. Então, eu acho que ele vê o carnaval de uma forma bem legal, me atrai muito, sabe? Embora eu tenha participado de alguns concursos no passado e que o meu samba não tivera sido o samba preferido do mesmo. Mas isso para mim assim, nunca importou. Eu acho que até as derrotas são importantes.
mas eu acho que ele é uma grande mente dentro da favela do samba. Júlio Matos. Júlio Matos, não tenho tanto contato com o Júlio Matos, é uma pessoa da favela que há muitos anos a gente está ali, sempre cumprimenta e tal, mas a gente não tem muito contato. Eu sei que ele é muito competente lá no trabalho de montagem e tal, e criação e produção, mas eu não tenho muito contato com o Júlio, assim, eu não sei te dizer ainda com exatidão, eu não sei te dar uma referência com exatidão. Só sei que ele é competente. Bom, você revelou de que começou a compor para a favela e foi campeão, acho que 5, 6 vezes seguida, né? Sim. E só depois teve samba seu, campeão no quinto, acho que na Flor, não sei se teve. Sim. Eu queria que você falasse disso aí. Como é que foi a sua trajetória nas outras escolas? Certo. Bom, minha trajetória nas escolas de samba. Na verdade, o primeiro samba enredo que nós vencemos foi na Flor do Samba. Me deu um lampejo aqui, foi na Flor do Samba. Foi em 2009, salvo engano. Foi 2009 ou 2010. Foi um enredo que falava de Djalma Campos, né? O jogador, o grande Djalma Campos do Sampaio Corrêa. Então, foi o primeiro samba enredo que a dupla Josias e Luzian venceu. Foi na Flor do Samba. Esse samba enredo a gente venceu, mas não venceu. Porque nós vencemos o concurso e teve um problema na Flor, teve uma eleição, aí a chapa que ganhou não foi a chapa que estava, e aí mudou o tema. Esse samba só foi para a Avenida em 2010 ou 11 ou 12, não lembro assim ao certo. Mas a gente venceu, 2 anos depois foi que o samba foi para a Avenida, mas foi o primeiro samba que nós vencemos, o primeiro concurso de samba enredo que nós vencemos. Depois a gente participou do samba do quinto, do primeiro samba lá no quinto, não vencemos, e aí foi que a gente foi para a favela em 2011 com o Boi é Festa, né? Esse, de fato, foi o primeiro samba nosso que foi para a Avenida, né? Aí vieram outros, a gente venceu 2011, 2012 na favela, 2012 vencemos na turma do quinto, para o carnaval de 2013, porém 2013 não teve carnaval, foi para 2014. Então vencemos tanto no quinto como na favela nesse ano, e foi o samba também que se tornou imortal lá na turma do quinto, foi o samba da Bita do Barão, né? Foi campeão, e a favela também veio com o samba nosso na ocasião, nesse ano. E foi um samba que hoje a gente chega lá na Madre Deus, virou referência, as pessoas elogiam muito, graças a Deus. É um samba que a gente gosta muito também lá na turma do quinto, 2014. Aí depois eu ganhei mais 2 vezes lá com o Joca. Ganhei também na Império Serrano, a gente foi contratado para fazer diversos sambas aí, em diversas agremiações, a Mocidade da Coab, a escola lá de Estiva, Terrestres, a Império eu já falei, tem outras também, Túnel do Sacavém. Então a gente também participou de outros concursos, a gente saiu campeão em outras escolas, a gente foi contratado também por outras agremiações sem concurso para fazer samba. Então ao todo eu não vou saber quantos sambas são, mas a gente já contribuiu um pouco aí para a maioria das escolas de samba daqui de São Luís. Eu queria que você falasse do Feijoada Completa. Como é que surgiu a ideia de ter um grupo de pagode, e um grupo de pagode que é sucesso na ilha, é sucesso em qualquer lugar? Certo. Bom, Feijoada Completa. Feijoada Completa é um grupo de samba e pagode que começou assim, meio que de forma despretensiosa, modestamente,
com músicos que se davam bem, que se encontravam para fazer resenhas, aniversários, eventos privados. De repente surgiu no meio assim dessa história de fazer um resenha ali, resenha aqui, surgiu um convite do pessoal do Fundo de Quintal Sacavém, em 2013, para a gente fazer um projeto no Fundo de Quintal, dia de quinta-feira à noite. O Fundo de Quintal, na época, era uma casa que estava fechada, uma casa que não tinha eventos mais, assim, regularmente. E a gente foi chamado, fomos para tocar, para se divertir. Ninguém ali, os músicos todos, não viam o Feijoada inicialmente como um meio de ganhar vida, não era um trabalho profissional, era um trabalho meio que despretensioso, meio que para a gente desopilar, para a gente cantar o que a gente gostava, que na época era muito samba de raiz mesmo. De repente o Fundo de Quintal explodiu, pum, lotado, toda quinta-feira, era um dia atípico, e aí as pessoas começaram a ir lá, tanto de todos os lados, contratantes, promoters, e estava lotado para ver o que estava acontecendo ali naquele local, né? E viam que, assim, graças a Deus, gostaram do trabalho da gente e a gente foi meio que empurrado ali para se profissionalizar. Aí dali partiu outros convites pela periferia, outros em outras casas, fora aqui do contexto aqui do centro, e alguns promotores da época que faziam festas maiores, eventos mais badalados, digamos assim, nos chamou para fazer eventos. Até hoje, por exemplo, o Mário Moraes, tinha uma casa na época também que foi divisor de águas, que eu chamo de, que tinha o nome de escadaria, que era no centro, era uma casa de um público, né, elitizado e tal, aquela coisa. Então a gente meio que foi dando certo, foi tocando, foi sendo convidado, deu certo e pronto. Aí a gente teve que, se viu na necessidade de se profissionalizar cada dia mais, e hoje nós somos uma banda com DVD, com discos, com trabalho na internet, com vários outros projetos futuros. E graças a Deus já tem 7 anos e a gente quer parar assim bem velhinho mesmo. Bom, é possível que eu não tenha feito todas as perguntas que você quisesse que eu tivesse feito. Certo. Como é que você... Mas eu vou fazer mais 2 perguntas que me veio à cabeça. No desfile, como é que você vê o desfile da favela na avenida? Bom, o desfile da favela é um desfile que normalmente me emociona muito. Me emociona muito. Até hoje, o que eu mais vi, acho que o desfile mais intenso que eu vivi, que eu vi na favela, assim, que eu estava lá dentro do caldeirão, digamos assim, foi o Boia Festa, foi o 2011. Foi um desfile que eu acho que deu tudo certo, sabe? A cadência da bateria, do início ao fim, foi aquela mesma cadência. O povo estava vibrando na arquibancada, o povo da favela estava muito... Foi um desfile intenso, na minha opinião. Já o desfile, o último que nós desfilamos com a favela, que foi o do Gesiel, foi comovente. Não foi aquela coisa... Foi uma coisa mais comovente do que alegre. Foi comovente, foi emocionante, né? A cadência da bateria já foi outra, não foi a mesma coisa de 2011, foi diferente. Mas diferente, foi lindo, foi emocionante. Então, assim, eu acho que não tem uma coisa
dizer assim, poxa, o desfile da favela eu acho que o desfile da favela foi assim no ano, foi assim em outro ano, ele deu certo num determinado ano, o samba enredo, em outro não pegou tanto, enfim. Mas, no geral, é um desfile que sempre comove. Tu já falou, eu te coloquei à vontade, para você falar o que quisesse? Dá não. Não, então tudo bem. Eu queria que você fizesse suas considerações, aí você pode falar, eu preciso que tem alguma pergunta que eu não tenha feito, aí fique à vontade para falar. Certo. E suas considerações. No geral mesmo, carnaval geral, tal, qualquer coisa, tudo. Bem, eu sou o Luzian Filho, né, e a minha vida, grande parte da minha vida é o carnaval. Tudo que foi dito aqui sobre carnaval é uma grande parte da minha vida, né, do meu estilo de vida, desde quando eu nasci até hoje. Então é muito bom falar disso, é muito bom expor isso, é muito bom viver isso, né? Então, ter já deixado um legado, ter deixado sambas para que outras gerações possam vir e ouvir e cantar e reproduzir, para mim é um motivo assim de orgulho. Se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Não tão feliz porque... Não vou morrer feliz não, porque eu tenho um filho para criar que vai viver tudo isso, eu quero viver junto com ele também tudo isso. Mas... É um motivo de orgulho tremendo, não é? E mais do que para mim, é para o meu pai, que também é um agente do carnaval, um agente da cultura, e é um cara que eu sempre falando, ou compondo, ou cantando, eu sempre lembro dele, porque ele é o primeiro que ouve, ele é o primeiro que vive junto comigo, ele é o primeiro que vibra, é o primeiro, ele sempre apostou, né, nessa coisa da carreira de músico, de ser do carnaval, de ser poeta, então ele sempre apostou muito nisso, toda vez que a gente ganha ou perde, ele chora, ele me abraça, ele tá lá, então tudo isso também é por ele. Por isso é bom sempre trazer o Luzian Pai assim, para esses depoimentos, porque ele é talvez o principal responsável, né, por isso. Então, orgulhoso e muito também saudoso, né, com o carnaval. É muito ruim, é muito difícil não ter carnaval, não viver o carnaval. É muito ruim passar o mês de fevereiro da forma que eu estou passando esse ano, sem perspectiva, sem ter carnaval, sem aquela coisa, sem ver movimento na cidade, sem ver movimento nos eventos, os eventos sendo adiados, com toda essa situação que está aí. É triste, porém necessário. Então, um poeta sem carnaval é complicado. Eu lembro de 2013, quando não teve carnaval, e eu não me recordo se em outro momento da história do carnaval de São Luís, ou do Maranhão, de São Luís no caso, não teve carnaval de passarela. Não lembro, não tenho conhecimento de um ano que não teve passarela. Então, nesse ano, eu costumava dizer que o carnaval, a chaga maior do carnaval de São Luís foi em 2013, quando a passarela, quando as brincadeiras, as manifestações não foram para a passarela. Então, o ano de 2021 é bem pior. É uma ferida, talvez, que nunca cicatrize. Pois não só a passarela vai ser calada, mas
todo o carnaval, né? Todo o contexto, todo o universo. Então, é um momento triste, mas o carnaval ele existe independente do período dele. Ele existe nos nossos corações. E mesmo em casa, batucando, compondo, só cantando no chuveiro, na frente do espelho, a gente faz o nosso carnaval. Então é isso. Feliz por ser poeta, por ser cantor, compositor das escolas, por ter contribuído com as escolas, por ainda querer contribuir sempre, enquanto me restar forças. É isso. Obrigadão, Luizão. Luiz. Valeu, meu preto. Luzian, meu Deus, é Luiz. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.